Tudo bem com você, Lilian? Então a Lilian veio aqui para assistir, né, para acompanhar e já vai participar. Por quê? O Wagner, ele coordenou um livro que é esse aqui. Mostrar para o pessoal, quem não está vendo, que eu acompanho pela rádio, Desperte o Seu Chamado. Desperte o Seu Chamado. Um livro bem legal, já li umas 2 histórias aqui. A sua foi logo naquele dia, no dia seguinte eu comentei com você, né? Sim. E a Lilian faz parte desse livro. Olha, pessoal da internet, né? Eu sei quem está ouvindo aí no carro, no radinho, aí na cozinha, na sala, fica pé da vida, porque quando eu estou na rua também falo, olha, veja essa imagem. Eu falo, que jeito que vocês estão aqui no rádio, né? Mas Desperte o Seu Chamado. E antes de falar do livro, que a Lilian fala de livros aqui, né? No seu, e o Wagner tem, eu vou falar agora desse aqui, a gente põe a Lilian na roda aqui. O Wagner até me agraciou com um livro que eu já vou começar a ler nesse fim de semana, que eu estou terminando um outro que eu falei para ele aqui. O Código da Realização. Esse é da editora Literary Books, que eu tenho trabalhos nessa editora, Literary Books. Código da Realização. Me fala um pouco do código. Depois a gente vai para o Desperte o Chamado e põe a Lilian aqui na nossa conversa. Desculpa ter chamado de Leila. Não tem problema. Então, professor, esse livro foi uma história muito interessante. Ele foi lançado no dia 20 de fevereiro de 2020, 2 semanas antes do fechamento da pandemia. Foi lançado aqui perto, aqui no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, né? Na Livraria Cultura. E estivemos lá, a Leila Navarro esteve conosco. Vi que ela faz o prefácio. Faz o prefácio. E foi bem interessante porque o primeiro pilar dessa metodologia fala justamente sobre a gestão da ansiedade. E o Brasil já tinha um problema muito crônico. Ele já era considerado o país campeão do mundo em ansiedade, em transtornos de ansiedade, antes da pandemia. Imagina com a pandemia. Então esse livro ele surgiu em um momento em que o brasileiro precisava de mais. Então por isso que esse livro acabou vendendo muito rapidamente, se tornou um best-seller muito rapidamente, e inclusive é vendido lá no Japão também, que é o número 2 do mundo, em termos de ansiedade, é o Japão. É mesmo? É Brasil, Japão. Olha, já estive no Japão, não percebi isso não. Lá até um pessoal bem parecido a uns com os outros. Lá eles têm brincadeira, hein, gente? Lá eles têm uma figura, professor, que é chamada de karoshi, lá no Japão. Karoshi. Tá. O que acontece? O que se mata, não? É esse, né? O cidadão, ele trabalha tanto, mas tanto, que ele sai para trabalhar logo cedo, o filho está dormindo ainda, então ele não consegue ver o filho de manhã, e ele volta muito tarde. Quando ele volta, tá dormindo. O filho está dormindo. E é um trabalho tão extenuante que chega a ponto realmente de alguns deles acabarem realmente porque morrendo. A estafa chama Takamushi, alguma coisa assim, porque eu já estudei isso sobre quando eu falo de teletrabalho, sobre o Japão, né? Brinquei, viu, gente, com o Japão aqui, até porque, só para vocês terem ideia, eu fui advogado de um hospital aqui, o Santa Cruz, durante 26 anos, que é da colônia japonesa. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco de Desperte o Seu Chamado? Então vamos falar com a Lilian. Lilian, me fala do teu artigo aqui, depois eu volto para falar do seu, Wagner, porque você já falou bastante, toma água aí que a gente já volta. Obrigado, você está aqui também, viu? Obrigada, professor. Muita alegria aqui estar com pessoas que também trabalham com a educação, né? Eu sou professora também a vida toda, então é gostoso. O seu artigo é A Paixão pelos Livros e Sonhos Realizados. Exatamente. O que você fala nesse artigo aqui, que eu ainda não li, sou sincero. É que assim, a minha infância ela foi regada por livros. Então, meus pais, nós tínhamos condição financeira restrita, então não tinha dinheiro para brinquedo, para roupa, para sapato. Mas livros tinha entrada livre na minha casa. Então, meu pai sempre chegava com uma enciclopédia, minha mãe tinha coleções de revista, ela lia para nós à tarde. Então, para nós, os livros, o cheiro do livro novo, né, o folhear. Então, nossa vida foi marcada por livros. E na minha infância,
com a separação dos meus pais, minha mãe precisou ter uma profissão e ela foi trabalhar como enfermeira. E eu, aos 8 anos, levava a marmita para minha mãe todos os dias. Na volta, eu parava na livraria Siciliano, que tinha lá em Santo André, e pegava um livro da prateleira, lia algumas folhas e depositava no mesmo lugar todos os dias. Eu fazia isso que legal. Todos os dias, porque eu não tinha dinheiro para comprar o livro, mas eu gostava de ler. E eu cresci, me tornei professora de idiomas e eu sempre fiquei com isso na minha cabeça, porque eu lembrava dos vendedores à distância me observando, mas eles nunca me interceptaram. E eu era uma criança com aquele perfil de criança humilde, né? Chinelo de dedo, cabelo não bem penteado, aquela coisa, né? Uma criança de 8 anos com toda a restrição financeira que tinha na época. E aí, quando eu me tornei professora de idiomas, eu voltei na Siciliano para encomendar 20 livros para os meus alunos. Olha que legal, o mundo dá volta, né? Na ocasião, eu fui lá, falei com o gerente, agradeci por todo o respeito que tiveram por mim. E então os frutos estavam sendo colhidos, porque eu retribuí a livraria pela gentileza que teve comigo. Olha que legal. E é isso que você trata, É né? isso que eu conto aí. Então, o livro de novo, né? Desperte seu chamado. Telefone aqui, estão assinalando que eu tenho 3 minutos, 31710221, 3262-4490, caso você queira fazer alguma pergunta para os nossos convidados. Wagner, e você? Que você conta também no fim, o título do livro é o título do seu artigo, né? Sim. Desperte o seu chamado. Exatamente. Então eu fiz o convite a uma série de pessoas, a Lilian. Então são histórias maravilhosas, pessoas de visões de mundo totalmente diferentes. Então esse livro realmente está muito interessante. Temos um argentino, temos uma amiga nossa de Nova York, pessoas de todas as partes, professor. E aí eu falo um pouquinho sobre esse despertar, realmente o que é o chamado, como que a gente pode buscar esse despertar. E eu tento conectar isso a um pouquinho da antroposofia, aos setênios. Setênios, eu ia falar agora, foi o que eu te escrevi logo no outro dia de manhã, né? Exato, aos setênios, e também há uma frase que o Steve Jobs falava que eu acho maravilhosa. Ligue os pontos. Ligue os pontos. Então, sempre procure olhar para trás e fazer as conexões entre fatos importantes que aconteceram na sua vida para que você consiga despertar realmente o que a gente chama de chamado. Exato. Tá. E aí você já aproveitou, deu o nome do seu artigo no livro, ao seu capítulo, ao livro mesmo, né? Desperte chamado. E a capa é muito bonita para vocês. Quem não está vendo, tem aqui uma pessoa acima das nuvens, num rochedo, né? Olhando, desperte o chamado. Só pelo título e pela foto da capa já é interessante, que chama atenção, né? E Lilian, você falou que tem outros trabalhos, né? Além desse. Tenho. Eu estou com outro livro que está para sair, Supere e Inspire. E tem o artigo na Outliers, que também já lançamos, e estamos aí. Olha, meu amigo está falando que eu tenho 30 segundos. Fala da revista, meu amigo. Revista Outlier X, o professor esteve no lançamento. Foi maravilhoso. Foi muito bacana. Nós damos oportunidade para novos inscritores, novos palestrantes, treinadores, para poder levar a mensagem através dessa revista digital, tem feito muito sucesso. Então, se quiserem conhecer, procurem no nosso Instagram, wagnermota.oficial. Mota com 2 T's. O Instagram é com um T. É com um T só? O Instagram, coisas de Instagram. Sei. Coisas de Instagram. wagnermota.oficial. A gente consegue falar um pouquinho mais sobre essa revista que tem sido muito bacana. E para te encontrar, Lilian? No Instagram também, Lilian_Fernandes C de Carneiro. Tá bom, então se vocês vão anotar ou liga para a rádio, depois a gente passa. E o meu você já sabe, @DomingosSávioZainag. Muito obrigado, Wagner, muito obrigado, Lili, muito obrigado a você, ouvinte, você internauta. Até a próxima semana com mais um Professor Zainag Entrevista. Tchau. Obrigado pela oportunidade. Você ouviu na Vibe Mundial o programa Professor Zainag Entrevista.